Bom dia, boa tarde, boa noite para você, caro telespectador. Estamos começando aqui o 7º episódio do nosso maior podcast do mercado brasileiro. Hoje os temas que nós selecionamos foi guiado por você, investidor, que nos trouxe a pauta e a gente está trazendo aqui para discutir nessa mesa. Inclusive, tema quente aqui agora para a gente falar energia e petróleo, e pessoas, como o Diogo e como o Marcos, como é que vocês estão com o tanque de vocês para essa conversa? Famoso tanque, energia. Ô, Ricardo, fiquei sabendo aí que você queimou a mão jogando estalinho no chão, meu. É assim mesmo? Biribinha? Biribinha? Não teve A história poderia ser, inclusive, muito mais apimentada. Não teve infância, né? Queimou a mão jogando estalinho no chão, né? Isso Como daqui eu fui fazendo no café, isso daqui, o café 6h30 da manhã. Eu precisava de energia, a gente tá falando de tanta energia, eu precisava de energia. Encheu o tanque, ó, não consegue nem tomar o café de manhã. Juvenil. Cafeína, a nossa energia diária. Como está o seu tanque, Rodarte? O meu tanque aqui tá sempre cheio, pô. Tá bom, né? Espero que não seja de gasolina aditivada, né? Não, aqui, ó, não tá aditivada, não. Tá de pódio, né? Gasolina pode, até parece aqui, ó, assim, o amarelinho, o verde aqui. BR Distribuidora aqui, ó. E você, Diogo? Ricardo, investidores, estamos animados aqui, tô de combustível tanque cheio, né, aqui com a gente. Acho que, mais uma vez, trazemos temas aqui e dessa vez vindo por vocês, né? Acho que é mais atrativo ainda da gente falar de energia, de combustível. Acho que é um tema que está aí no nosso dia a dia. Tem um tema que está no nosso bolso, né? Ultimamente a gente está sendo bem afetado aí por conta... O bolso está furado, Diogo? O bolso está furado e... Boa. Olha, mas antes da gente começar, investidor, peço encarecidamente para você, por favor, nos apoie nesse projeto, compartilhe com os seus amigos, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, dê um sinal positivo para que a gente possa continuar levando essa mensagem para mais pessoas, tá? Inclusive, sigam a gente nas nossas redes sociais, Nosso Instagram, podcast Resenha BRL, e também no nosso canal no YouTube. A gente está super feliz com o projeto, todo mundo, muita gente agradece diariamente a gente com as ideias, os insights que a gente traz aqui, tá? E, gente, nada tão mais importante quanto falar de petróleo, Eu sei que um tema, a gente está trazendo aqui um pouco de humor, para a gente conversar em relação ao petróleo e energia, mas por trás, do aumento do petróleo e da energia, infelizmente, é causado por um movimento de guerra, E as perguntas que a gente tem recebido de investidores, o quanto isso, uma guerra no Oriente Médio, por exemplo, em 2022, com a guerra da Ucrânia contra a Rússia, agora quando o Oriente Médio está sendo muito mais falada no final do dia, e o que isso impacta na carteira dos investimentos, dos nossos investidores, A gente pode... É claro, classificar em objetivos de primeira ordem, ou seja, aumento do petróleo, aumento do combustível. A gente também pode falar, dentro do nosso mercado, o que isso impacta, porque no final do dia o mercado ele acaba se adaptando. Mas eu queria escutar um pouco de vocês, Eu sei que a ideia aqui não é falar da guerra, que a gente já explorou em outros temas, mas a ideia é entender qual o impacto, até que o Brasil hoje é um dos maiores exportadores de petróleo também do mundo, o que isso ajuda também a nossa balança, mas qual o impacto que isso, esse aumento do custo do petróleo traz para a carteira de investimento do nosso cliente, do nosso investidor aqui no Brasil. Diogo, na sua visão, você que é um participante no mercado, qual o impacto que você enxerga nesse movimento do aumento do preço do combustível? Ricardo, falando aqui para o ato doméstico nosso, o cenário doméstico, a gente sabe que a gente tem a Petrobras, aqui no Brasil, que é uma empresa que ela tem uma predominância muito alta no índice do Ibovespa, em torno de 10%, já chegou a ser 15%, essa capacidade do índice, Então, qualquer movimentação que a gente tenha, e a gente está falando agora você até comentou que a gente não quer falar muito de guerra, mas não tem como não falar, porque o petróleo, ele é um ativo, muito sazonal. E por conta realmente dessa questão da guerra, óbvio, ele teve um aumento, A gente teve, da última decisão do Copom, para hoje, que a gente está comentando, o barril do petróleo subiu mais de $40, Então, isso impacta muito. E para o investidor que está em casa, as pessoas que estão em casa, o petróleo ele faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Até num pneu, de carro, de qualquer veículo, você tem uma matéria-prima do petróleo. Então, é um insumo primordial aí para o mundo, para o cotidiano. E a gente que é um país, muito que as nossas
predominâncias aqui territoriais ajuda bastante em relação à parte terrestre, né? Tudo que a gente... a parte de transporte, ela é bem impactante nos nossos preços, do nosso consumo, do dia a dia. Então, isso faz com que o transporte ele aumente. Isso automaticamente o preço da gasolina aumenta, a predominância da Petrobras também ela é relativa no índice, então quando o petróleo sobe, automaticamente a nossa bolsa tem uma tendência de alta e quando o petróleo também desce, ele acaba também pegando essa queda. Então, para iniciar, Ricardo, até para passar a bola aqui para o Marcos, eu acho que o petróleo para a gente aqui, principalmente, de uma maneira global também, é predominante. Então, qualquer movimento atípico de guerra ou situação política global acaba impactando muito para a gente. Acho que esse ponto, né, que você colocou, Diogo, eu acho importante. Ou seja, qual o impacto do preço do combustível? Você abasteceu seu carro hoje? Vocês abasteceram o carro de vocês? Eu abasteci semana passada e senti isso no bolso. A gente percebe na bomba, ou seja, esse é um efeito, né? Ou seja, direto que é o aumento do preço do combustível. O que o Diogo falou que ele trouxe, realmente é verdade. De forma majoritária, a nossa entrega é feita via caminhão. Então, quando tem aumento do frete, do frete por conta da composição de como é o custo do frete. Ou seja, o diesel, por exemplo, é um impacto muito relevante. Eu acho que, né, Marcos, pegando um ponto aqui desse gancho, acho que eu queria escutar um pouco de você como economista, né? Ou seja, existe a lei da oferta e demanda, né? O que acontece de forma natural. Hoje, por exemplo, o preço do aumento do petróleo não é por uma demanda, ou seja, não é que a economia mundial está desaquecendo, é muito mais pelo preço da oferta, ou seja, você tem uma retração dos países produtores por conta da guerra ali no Oriente Médio, de que eles não conseguem mandar a produção, né, de petróleo para o mundo, ou seja, então tem um problema na oferta. Né? Na sua visão como economista, Marcos, como que você encara isso, né, pensando também em curva de juros, por exemplo, já que é para falar de investimentos? A energia tá cara, né? A batata quente aqui, passa pra lá, passa pra cá, a energia tá cara. Cara, acho que todo mundo que tá em casa, todo mundo que pensa carteira de investimento, mas assim, o petróleo é custo, né? Tudo no mundo, né? As cadeias globais de produção, fornecimento, exportação, importação, tudo ali tem a matéria-prima do petróleo, que é o que move tudo isso que a gente tem hoje chamado globalização, né? As economias mesmo. Até como contexto, né? Há uns anos atrás tentaram, governos anteriores, né? Dos Estados Unidos, mundo afora, tentaram mudar um pouco dessa matriz energética, né? Depender menos de petróleo. Começou uma onda de investimento ESG, né? Investimentos pautados na sustentabilidade, algo que tenha mais energia renovável. E acabou que não deu tão certo assim. Na verdade, os investimentos neste campo, nesses setores, estão indo bem, mas a dependência de petróleo ainda é muito latente, né? Então, é quase que uma ligação direta, né? Preço de petróleo sobe, custo de tudo aumenta. Inclusive, a gente... Pegando aqui a brincadeira, para encher o tanque do carro hoje está mais caro. Está mais caro e quanto mais tempo a gente tem um preço de petróleo aí em patamares bem elevados, a gente vai ter mais efeitos disso em cima da inflação. E aí o repasse essencial que a gente mais enxerga aqui é quem quer se proteger um pouco mais nos investimentos, né, na carteira ali do investidor, buscando ativos que sejam indexados à inflação, né, IPCA+. Esses ativos aí podem ter vencimentos, né, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, mas esses investimentos acabam justamente protegendo um aumento de uma inflação futura. Esses ativos vão carregar esse aumento de IPCA, né? Então, eu acho que acaba sendo ali o primeiro ponto que a gente acaba sempre olhando, né? O custo do petróleo subiu, por quanto tempo vai ficar assim? Realmente não sabemos, né? Então, o que a gente sabe é que tem maneiras de aumentar a exposição em ativos de inflação, né? Acho que no primeiro momento. E claro, depois tem setores mais específicos, né? Você deu um bom exemplo lá, né? O nosso Ibovespa tem uma concentração de commodities, a parte de petróleo, em segunda instância, né? Ações produtoras de petróleo também acabam sendo favorecidas, mas por o dia a dia ali, se olha, acho que o ativo de IPCA é o mais importante ali para o investidor, para a pessoa que queira se defender. Então, acho que esse canal é muito claro, né? Então, o petróleo ainda é muito importante mundo afora, voltou, né, os investimentos em infraestrutura de petróleo, exploração de petróleo, e a gente vai
ter que conviver ainda com essa, a principal fonte de energia mundial por facilmente mais uns 10 anos aí, 15 anos, até que consiga ter essa movimentação melhor para outras fontes, para matrizes energéticas ser mais diversificada, né? O Brasil tem suas particularidades, né? É uma matriz bem diversificada, né? na geração de energia, mas mundo afora é diferente, né? Então, esse preço de petróleo a gente vai conviver com isso um bom tempo ainda nesses patamares de preço, e a gente tem que se defender nisso daí, aumentando aí o que a gente chama de ativos de inflação, né? Acho que esse ponto, ô Marcos, que você trouxe é um ponto bem importante, né? Ou seja, o Brasil é um dos maiores exportadores de petróleo. E por que mesmo assim a gente tem problema aqui? Porque basicamente a gente exporta o petróleo cru e a gente depois tem que importar, né? 30% hoje do nosso consumo, a gente tem que importar já o combustível pronto, né? Ou seja, a gente vende in natura, depois a gente importa. Então, esse preço da importação, isso acaba impactando demais também, por exemplo, o próprio resultado da Petrobras, porque ela tem que, de uma certa forma, ela tem que fazer política pública segurando o repasse do preço do combustível. Então, de fato, é difícil, né? Quando o mercado de energia ele está bem aquecido, né? É o que o Marcos falou. Como que você se defende? Inflação, acho que é um ponto bem importante, né? Você proteger sua carteira, sempre ter de forma estrutural e PCA+, isso garante que você sempre vai ganhar um poder de compra, né? Isso garante no longo prazo. Acho que outro ponto também, né? A gente viu recentemente, o Diogo trouxe, que a gente teve a reunião do Banco Central, o Brasil ia começar o ciclo de corte de juros, né? Inclusive, ele começou cortando juros agora no mês de março. O mercado ele começou a precificar que o Banco Central talvez ele não seja tão agressivo no corte de juros. Ou Exatamente. seja, ele vai começar a cortar menos, não que ele não vai cortar. Talvez ele comece a cortar menos do que o mercado estava precificando. Esse é um efeito de segunda ordem, né? Ou seja, porque o mercado já está projetando, eventualmente, que o petróleo vai impactar e vai começar a bagunçar a inflação. E aí, de novo, eu vou lá fora, né? Ou seja, Estados Unidos a mesma coisa, os países da zona do euro, a mesma coisa. Eles já começaram a tirar o cenário de corte de juros para estimular essas economias, porque se você estimula a economia, você precisa de combustível, se o combustível está caro, teoricamente tem aumento do preço. Então, esses países também começaram a colocar dentro das suas projeções, né, eu digo o mercado, a subir taxa de juros, ou seja, talvez posições também, em juros também, quando a gente pensa... E tudo isso em menos de um mês, né? Um mês, exatamente. Na verdade... durante março que teve todo esse efeito de petróleo subindo e já todas as economias já trabalhando com possibilidade de ou menos corte de juros ou até aumento de taxa de juros lá na frente, né? É que a nossa taxa de juros está tão alta ainda, né? Que a gente ainda pode se dar o luxo de permanecer com a taxa nesse patamar atual. E cortou pouquinho, né? A tendência até o final do ano era para ter um corte de 300 pontos, né? Que seria 3%. 300 pontos. E 300 pontos bases. E já estão falando que, de repente, não vai ter mais corte, que nem o Ricardo comentou. E, inclusive, o Fed, né? Que é o Banco Central americano, tinha a previsão de 2 cortes até o final do ano, meio que já garantido, o mercado já precificava. Já estão falando em aumento de juros. Então, olha o efeito que isso causou, né? Não só no petróleo, o Estreito de Hormuz ali não só passa petróleo, mas também fertilizantes, alimentos. É um canal de escoamento, inclusive, da relação com o Oriente Médio com o mundo, né? Por exemplo, a China e a Índia, eles são grandes consumidores de petróleo, né, pela quantidade de pessoas, só que eles também não conseguem importar combustível, por exemplo, dessa região, porque são os principais fornecedores. Então, a China também começa a desaquecer. Então, se a gente pensar, ela já está enfrentando um desaquecimento da economia. Então, se a gente pensar no campo do investimento, a gente pode pensar que alguns países vão sofrer um pouco mais por conta do aumento do preço do combustível. Outras moedas, por exemplo, países grandes exportadores. O Brasil é um país grande exportador. A gente acaba se beneficiando em detrimento de outros países que são importadores. Eu acho que esse é um outro ponto. Então, dá para você, pensando em investimento em moedas de países exportadores, de repente montar posições pensando na parte de investimentos em empresas voltadas para o segmento de exportação de petróleo. Acho que é lado negativo, né? As empresas que precisam aquelas precisam de juros baixos, né? Que a gente fala, são aquelas growth, elas teoricamente, elas precisam que os juros estejam baixos. E se o mercado já começa a sinalizar que os juros vai voltar a subir, o mercado automaticamente, né, já começa a vender essas posições, né? No final do dia, de empresas que estão mais alavancadas, empresas que precisam de juros baixos para ela continuar crescendo. O mercado já começa a fazer uma rotação para ativos, né, mais conservadores. Utilities, né? Enfim, utilidades públicas. Acho que esse é um movimento também que a gente tem visto em bolsa,
juros, né? A parte de renda fixa, parte de câmbio. A gente tem visto esse movimento. Pode ser que isso não seja estrutural, né? Enfim, a guerra acabe nos próximos dias, né? Como o Donald Trump vem trazendo, mas o mercado também é pessimista, né? Porque assim, o Brasil já está acostumado, né? Novamente entra nesse loop infinito de o juro vai cair. Ah, não, mas espera lá, veja bem, a inflação subiu um pouco mais, o petróleo subiu. Ah, agora vai. Não, sempre não foi, tem alguma coisa. né? E aí sempre volta naqueles mesmos setores que precisam ir bem com juros elevados. Então acaba sendo uma das principais características da nossa economia. Precisa escolher aí empresas, investimentos que tenham aí repasse de inflação, que consiga precificar isso, né, no ativo final, suporte um período de juros elevados, né? Então, já estávamos prevendo o juro muito baixo lá na frente, agora já começa a cortar um pouco menos, né? Então, todo esse ciclo ele começa a voltar novamente para o nosso dia a dia. Fato é que a gente teremos agora uma inflação pressionada. A inflação ela veio 50% a mais do que o mercado previa nessa última segunda-feira. Com essa tendência de continuar com essa inflação alta, o investidor ele tem que procurar uma diversificação, não só em juros altos, mas também com a inflação. Acho que o Marcos falou, é importantíssimo você ter uma divisão, uma diluição da tua carteira, uma carteira bem diversificada para você buscar alternativas, principalmente pensando em cenário de estresse, que é o caso que está acontecendo agora. Buscar alternativas também, se posicionar em oportunidades, porque num cenário desse também cria-se oportunidades. Quando a gente fala em petróleo, em alta de petróleo, a gente está falando também de oportunidade para o investidor. Então, ou seja, tem um cenário pessimista, né, para o consumo, para a gente, no nosso dia a dia, mas também tem um cenário positivo para quem também surfa essa onda de se posicionar em ativos de inflação, se posicionar em ativos de commodities, acaba surfando essa onda. Para o Marcos que vai viajar, Ricardo... Ficou muito mais caro, ficou mais caro. Se ele não comprou a passagem dele antes disso... Isso é verdade. Como um bom roteirista, a gente sempre tem que se planejar e se antecipar os fatos. A passagem está comprada já faz tempo. Dólar Leve tá o tanque cheio. Leve o tanque cheio. As verdinhas estão dando sopa aí, né? Tô surpresa de estar nesse patamar de cotação ainda com tudo acontecendo com relação à inflação subindo lá fora aí. Acho que realmente o juro mais alto aqui é para isso também, segurar um pouco a nossa moeda, porque se sobe mais o dólar, mais impacta a inflação. Sim. E fica nesse looping infinito. A gente fala de projetos, quando a gente já tratou muito aqui de projeto, planejamento financeiro, e isso linka, né, esse assunto que a gente está falando, linka basicamente até para uma questão realmente de viagem. Se você não faz uma programação antes, você acaba também, de repente, agora eu pego esse momento de alta nos combustíveis, a passagem sobe também. Olha, eu não vou... Vou ficar por São Paulo mesmo. Mas olha, consolidando então de forma pragmática o que vocês falaram, então ativos na carteira que acompanham juros, né? Já que os juros vai estar alto, acho que é uma alternativa interessante. Juros ainda, continuando juros, IPCA+, ainda continua sendo, né, Marcos, o tema que você falou, que é o tema de proteção. Aumentar ainda a posição nessa... Ou seja, as curvas subiram bastante, então acho que tem uma oportunidade muito grande. Pensar em proteção como diversificação, como o Diogo disse, ou seja, o dólar ainda continua sendo uma moeda importante, os ativos também americanos continuam sendo muito procurados, né? Os juros também subiu lá fora, eu acho que também cria novas oportunidades. Pensando aqui em bolsa, né, que eu acho que aí é outra parte da carteira olhando a longo prazo, né? Ativos, né, que se beneficiam de dólar forte e também com o aumento do petróleo, por exemplo, as empresas não só de commodities, mas digo de petróleo em geral, empresas exportadoras, se o dólar ficar pressionado é uma forma de proteção, e talvez um pouco menos, né, não tão otimistas, essas empresas de consumo que trabalham um pouco mais alavancados. Eu acho que, de uma forma geral, consolidando, acho que é isso na carteira do investidor. Sabe, né? Que tem, novamente citando o Ray Dalio, né? O Ray Dalio, ele é gestor de um dos principais fundos do mundo, que olha justamente portfólio global, né? E tem uma estratégia que ele utiliza que é justamente o portfólio das 4 estações. Então, é aquele portfólio de investimento que vai render bem independente do que aconteça no cenário. E aqui a gente já bateu o martelo várias vezes, 2 ativos que, independente do que aconteça, a gente está sempre precisando olhar isso, né? Que é ativo de inflação e dólar. São 2 ativos que não podem nunca sair, né? Do nosso dia a dia, daquilo que a gente pensa. Por quê? Tudo
qualquer coisa que aconteça, a gente tem esses dois vetores que acaba sendo o termômetro, né, das economias e que sobem rapidamente. Então, assim, o portfólio das 4 estações, seja no verão, seja no inverno, a gente precisa ter esses dois Sempre ativos vai aí ter. sempre andando. Concordo. E é um ponto... Sempre aprendendo. É a As lenda, estações. essa é a lenda. É as estações. Investindo como primavera, verão. Boa, boa. Mas, gente, voltando... Vamos abrir aqui Voltando aqui canal de agora... patrocínio, Havaianas combina, moda primavera. Mas olha, voltando aqui, eu quero trazer um tema que eu acho que é importante. Acho que talvez isso seja a nova ordem mundial também, né? Ou seja, os países precisam se preocupar com a sua autonomia em alimentos e energia. Eu acho que esses movimentos, né, do atual governo Donald Trump vem muito em linha com o que a gente está vendo. Ou seja, teve o caso da Venezuela, teve agora o caso do Irã. E aí, o que a gente tem visto também, né? Ou seja, as economias que não são produtoras de petróleo, elas também precisam se proteger. E aí elas procuram as fontes renováveis, né? Então, por exemplo, o carro elétrico já não deixa de ser uma forma de você criar menos dependência do combustível fóssil, né? Tradicional, que é o petróleo. Então, a gente acredita que esse é um movimento que o mercado também tenta se antecipar para não ficar completamente dependente, haja, né? Enfim, Sim, as outras crises que nós tivemos. E aí, um dado que eu acho que é importante, né? Quais são as fontes de energias, né, que a gente tem hoje? Claro, a gente tem várias fontes, né? Acho que eu vou trazer um dado aqui da Enel, que é a agência reguladora aqui do nosso país. Hoje, o Brasil, 90% da nossa produção, né, geração de energia, ela é energia limpa, considerada limpa. Eu acho que isso parte hidrelétricas, né? Exatamente. Hoje, se a gente for considerar um número bem importante, tá? 60% da energia que é produzida no nosso país é de hidrelétrica, 22% é energia solar, que eu acho que é uma outra fonte que cresceu bastante nos últimos anos. Energia eólica, 14%, ou seja, também veio uma expansão muito grande, reduzindo a dependência da hidrelétrica, né? Porque se não tem chuva, também a gente tem os problemas de apagão. Acho que esse é uma estrutura nova de geração de energia. A gente também tem as termoelétricas, no final do dia, o que não é uma fonte limpa, mas é uma fonte que é segura, né? Geralmente é utilizado... Quando acontece um evento, seja na hidrelétrica, quando está em seca, você acaba utilizando a termoelétrica para você continuar operando o sistema. E por último, né, 2% que é a energia nuclear, que aí tem esse ponto da energia nuclear que ela é muito polêmica, porque é assunto sensível, politicamente falando, né? Então, queria escutar um pouco de vocês. Hoje, o Brasil ele sai na frente, né? Nesse tema de geração confiável, né? Eu digo, e além de ser confiável, porque a gente tem diferentes formas de gerar energia, a gente também tem várias formas também da gente se expor a esses mercados, né? Eu queria escutar um pouco de vocês. Primeiro, em relação a essa transição, né? Que eu acho que é importante que todo mundo vem discutindo com essa nova ordem econômica global. Mas eu queria escutar um pouco de você, Marcos. Começa você agora. Fala um pouquinho. Sabe que essa transição, de uma certa forma, ela ainda vai ser lenta, né? O petróleo ainda é bastante importante. Petróleo não produz eletricidade, né? O petróleo, ele é o combustível, obviamente, né? Ele é a matéria-prima do combustível, ao mesmo tempo que a gente tem também as indústrias pesadas, necessitam ali do petróleo também, a infraestrutura, o asfalto, né? O asfalto ali é a indústria petroquímica. O Brasil, o mundo hoje, ele é ainda pautado numa economia que precisa ter ali o petróleo como uma base mundial. O Brasil sai da frente, porque o Brasil ele tem uma matriz energética bastante diversificada na produção de eletricidade. E ainda por cima é exportador de petróleo. O petróleo cru, como o Ricardo mencionou, e traz de volta o refinado. Mas ainda assim ele tem uma receita entrando aqui com relação a petróleo. O mundo, ele é bastante... A matriz energética lá fora é bem menos diversificada do que aqui. Quando a gente faz essa ponte aí, como é que o petróleo ele vai ser substituído, ou pelo menos ter um complemento, né, naquilo que possa ser utilizado nas indústrias secundárias, que é através da produção da eletricidade? Biocombustível, o Brasil também é bastante pioneiro na produção de biocombustível. A gente tem aqui energia eólica, energia solar, que é energia fotovoltaica. O Brasil também é pioneiro nisso. A China talvez seja o principal país do mundo hoje produtor de energia solar, né? Fazendas fotovoltaicas, a própria energia eólica. Estados Unidos também tem um pouco disso, mas o Brasil acaba sendo favorecido nesse novo equacionamento de como é que vai se dar a nova ordem mundial aí ao longo das próximas décadas. E o investimento em cima de energia eólica, energia solar, biocombustível, a própria energia nuclear, ela é polêmica porque você tem o enriquecimento do urânio.
a matéria-prima ali da energia nuclear é urânio. Precisa ter ali se não for feita toda a decomposição ali do urânio para se transformar em energia, vira um reator nuclear. Chernobyl, lembra, né? Vira um reator nuclear. Então, caso. A distância entre uma arma e uma energia que é uma das mais limpas do mundo. A energia nuclear é uma das mais limpas do mundo. Confiáveis, né? Porque ela, de fato, sim, ela só que a diferença entre as duas é o quanto que vai enriquecer o urânio. E aí, é óbvio que essa guerra que a gente está vendo hoje também, um dos fatores querem exterminar todo o programa nuclear do Irã. E aí, é um dos motivos dessa questão. Mas a matriz energética do Brasil é bastante diversificada. Vai demorar um tempo ainda para o petróleo se tornar, realmente, ter bons players ali para poder dividir um pouco essa produção de energia mundial. E o mundo ainda precisa investir muito nessas energias renováveis. Posso colocar aqui um ponto que eu acho que aí vai deixar a conversa até um pouco mais linkada, né? Eu acho que o mundo está caminhando para a digitalização, né? Hoje a gente tem a inteligência artificial que vem sendo implementado majoritariamente Estados Unidos e China, mas hoje o mundo caminha para uma utilização em massa de utilização de energia. Por isso que a energia ela continua sendo um dos principais instrumentos, né, de objetivo de todos os governos, né? Ou seja, se eu implementar a inteligência artificial, tem o criptativo também, ou seja, tudo é ligado à energia. Por isso que a energia ela é pauta e ela vai continuar sendo pauta. E sabe que os governos, de uma certa forma, eles querem transpor, né, digamos, a geração de energia via petróleo, mas para a infraestrutura de data centers, né, que é a geração da energia, a geração da inteligência artificial. Né? Isso vem através dos data centers. Então, os governos eles querem transpor para a infraestrutura de data centers, que o petróleo está ali, que é muito importante, e, ao mesmo tempo, aumentar esses investimentos em energias renováveis para as populações, para a população em si. Então, a dependência de energia vai aumentar no futuro bem próximo, inclusive, e por isso que a dependência e o quanto precisa ser investido em energias renováveis acaba sendo bastante importante. Eu acho que a gente tem muito o que crescer nessa parte global em questão de energia, porque a gente tem muito conflito de interesses, eu creio. A gente, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem a energia nuclear com a Angra 1, Angra 2 e a Angra 3 que está há anos parada. Ali, né? Licença ambiental, falta de regulamentação. Uma série de coisas, Marcos, que de fato a gente sabe que a energia nuclear, ela basicamente, dentre as que tem, são uma das melhores. Tem o problema de descarte também, né? Que é importante para a questão do ambiental, do meio ambiente. Radiação, né? Radiação. Então a gente, aqui no Brasil, falando um pouco da questão de você trazer para cá a questão da energia, acho que para você trazer... Agora tem uma montadora, né, de grande potencial mundial que está no Nordeste agora, uma fábrica, acho que eu posso até falar que é a BYD, né? Então, assim... Camaçari, né? Que é Camaçari Bahia. Por que é importante, né? Estrategicamente, ali no Nordeste, você tem um canal direto ali pelo Atlântico para distribuição para a Europa. Então, por isso que eles vieram para cá. Mas, fora isso, acho que a gente tem que ter estrutura também. Né? Não adianta você ter um carro elétrico hoje se você não tem uma estrutura de como você vai abastecer teu carro. Acho que isso... a gente haja montadora abrindo no Brasil, hein? Cada semana a gente cada esquina a gente está ouvindo um nome novo aí. E aí, por exemplo, eu acho que falta ainda para a gente uma parte da estrutura. Os Estados Unidos, por exemplo, ele tem ele tem as partes das montadoras também que são bastante relevantes na economia dos Estados Unidos. Então, tem essa questão que a Tesla lá tem a briga, né, com as montadoras antigas. Então, eu acho que não só aqui no Brasil, como principalmente em economias fortes, a gente tem uma tendência realmente de conflito de interesses, né? Porque uma quer, outra não quer. Acho que a gente está engatinhando muito para isso. O Marcos comentou, o Brasil na parte de energia, ele tem uma diversificação maior. A gente tem várias reuniões globais que a gente vê notícias que vão ter reuniões para diminuir a questão
da emissão poluente no mundo, e a gente sai dessas reuniões, vê que não tem nenhum tipo de acordo, ou às vezes um acordo, depois vem o Donald Trump e vai lá e distrata, né, que enfim, que é um presidente O Acordo de Paris, né? Isso é importante. No passado até, acho né? que tem muita, para finalizar aqui, tem muito, a gente está engatinhando, não só aqui no Brasil, mas de forma geral também, porque realmente tem conflitos financeiros muitos em relação a essa questão. Óbvio que tem um esforço, todo mundo, é bonito você falar hoje, né, para qualquer player, né, vai falar de energia renovável, enfim... Ainda assim é um assunto que se perdeu um pouco no decorrer dos últimos anos, né? O crédito de carbono. Havia uma narrativa muito forte, né? Precisamos, SG, né, até 2030, as empresas da Europa precisam emitir 50% menos poluentes. Então, aquelas que emitem mais poluentes compram créditos de carbono dessas empresas que conseguem emitir menos carbono na atmosfera. E aí, no final das contas... Se perdeu um pouco, né? Acho que é um Por quê? bom... Porque voltou o petróleo. Voltou a necessidade do petróleo aí. Eu acho que o efeito da guerra também faz lembrar que você é dependente do petróleo ainda, né? Acho que o Diogo falou do Elon Musk. Inclusive, esse ano ele começou um projeto de captar energia solar intermitente com satélite, né, da SpaceX, que fica lá no nosso sistema solar. E ele faz isso porque ele, de fato, percebe que o consumo de energia vai ser tão grande e que é difícil a gente manter uma estrutura de geração de energia para acompanhar a quantidade de dados, né, de digitalização que a inteligência artificial vai demandar. E ainda então, acho que ele essa é uma quer colonizar Marte ainda. Então, vocês verem... E é convicto nessa ideia, dessa tese de colonizar Marte. E aí, seguindo aqui o nosso podcast, que eu acho que é importante, gente, a gente falou de muitas teses, né? Ou seja, falou de geração de energia, falou de petróleo, o impacto, quais são os impactos nos ativos. Agora, o que eu queria escutar de vocês de novo, nós três que somos participantes do mercado financeiro, como o investidor, ele poderia, ou deve, ou deveria, né? Eu devo, tu deves, ele deve, nós deveríamos, ele deveria. Como que ele deveria se expor, né? Já que a gente está falando na digitalização, inteligência artificial, consumo de energia, como que ele deveria se expor a esses mercados, né? Quais são os veículos? Por exemplo, comprar uma empresa de energia aqui na nossa bolsa, uma empresa de transmissão de energia, é uma forma de se expor? Acredito que sim. Comprar uma ETF. Eu queria escutar um pouco de vocês, né, na visão de vocês como alocadores, que estão sentados na ponta, muitas vezes com os investidores tirando dúvida. Como que é na prática o investidor, né, que procura vocês para uma conversa de como se beneficiar dessa tese de energia, como que vocês lidam no dia a dia? Ricardo, as empresas de energias, né, de transmissão, enfim, são uma das maiores pagadoras de dividendos do mercado, né? Então, sem sombra de dúvida, isso é um ponto principal para quem quer ter renda passiva. E outra contraparte, você também tem agora ETFs, né, e novas criações de ETFs que acompanham esse movimento, acompanham algum índice de empresas de energia. Aqui no Brasil tem, lá fora, nos Estados Unidos também tem, na Bolsa Americana. Mas nada mais é do que, novamente, falar para o investidor a questão da diversificação, do que ele quer, né? Qual é o objetivo de curto, médio e longo prazo, para que tragam e conversem, né, com os seus, as pessoas que cuidam dos seus investimentos, para que vocês, de fato, busquem as alternativas, seja ela por conta de commodity, seja ela por conta de energia solar, ou até mesmo ouro, né? Enfim, fato é que a gente sabe que aqui no Brasil a gente continua com juros altos e inflação pressionada. Isso é ponto-chave. E além disso, buscar alternativas, porque cria-se oportunidades no mercado, tanto para alta como para baixa, e eu sempre vou levantar essa bandeira de que eu creio que o movimento de petróleo é uma commodity que ela é um ativo para você não ficar ali, buscar mais alternativas de curto prazo que de repente de longo prazo. Essa é a minha opinião. Você vai ver no mercado aí que tem várias opções, mas se você pegar... a gente pode falar da Petrobras aqui, ela é um ativo, a bolsa, né, o ticker lá da Petro, ela sobe muito, depois ela desce, então você como investidor, ele tem que analisar, não só agora como que está em alta, mas também quando efetivamente a guerra acabar, que a gente espera que isso acabe o quanto antes, né, que não é favorável para ninguém, e esses ativos tendem a voltar para o preço de ajuste, o preço normal, que o quanto realmente vale a empresa. Ou seja, não é estrutural. Acho que um ponto que o Diogo colocou, Marcos, antes de passar para você primeiro, se eu quero me expor direto ao petróleo,
eu posso comprar direto uma ação especificamente, você deu exemplo da Petrobras, mas pode ser qualquer outra, pode ser, por exemplo, a Petrobras tem mais risco político, aí se de repente você investe lá fora, comprando uma BDR aqui no Brasil, você também pode comprar empresas do setor de energia, né? Ou seja, petróleo, energia, você também pode comprar empresas, na realidade não só empresas, mas você também pode comprar dívidas emitidas por essas empresas, então não necessariamente você precisa ficar nas ações, o cliente, o investidor que ele é mais conservador, ele pode comprar um papel de infraestrutura, por exemplo, IPCA+, que ainda aqui no Brasil tem um atributo ainda de ter isenção fiscal. Acho que além disso, né, Marcos, aí eu queria escutar um pouco de você, colocando mais esses pontos, ou seja, ações, aí a gente pode escolher o single name, pode colocar também direto um índice. Na sua opinião, Marcos, como que um investidor deveria olhar primeiro o petróleo dentro da carteira dele, se é tático, ou seja, se ele aporta hoje para vender daqui a 10 anos, ou se é uma opção só mais especulativa? Como que você enxerga isso hoje dentro da composição? Quem acompanha a gente há mais tempo, né, nos últimos episódios... 7 episódios. Já ouviu que a gente sempre defende, né, a questão da diversificação global. Hoje há maneiras bastante democráticas da gente fazer um investimento ali, ganhando exposição àquilo que acontece lá fora, né? E não ter tanta dependência com aquilo que é ativo doméstico. É claro que no primeiro momento os papéis de IPCA acabam sendo bastante importantes, mas eu defendo muito essa questão, por exemplo, dos ETFs, né? ETF, para quem está nos assistindo e ainda não investiu nessa iniciativa, nada mais é do que um fundo de índices que replica setores, replica estratégias, seja estratégia nacional, seja estratégia internacional. E isso é dos mais diferentes e mais diversos tipos de estratégias. Dentre elas, por exemplo, na B3 temos ETFs, né, de BDRs que replicam setores específicos de empresas de petróleo, lá dos Estados Unidos ou da Europa. Tem ETFs que replicam apenas empresas produtoras de energia limpa, né? Então, tem ETFs que replicam quem é produtor de energia nuclear, energia eólica. Então, aqui você consegue se expor àquilo que acontece hoje. Se o tema é energia, o investidor ele quer ter ali uma participação de algo diversificado em empresas do setor de petróleo ou empresas de energias renováveis, dá para fazer isso, né? Faz parte da parcela de renda variável dele, né? Mas também ajuda a diversificar bastante e bem mais do que somente olhando aqui dentro, né? Então, somente olhando uma empresa em específico ou então um papel de IPCA+, é preciso ter todas essas opções na mesa. Acho que os fundos... desculpa, André, só os fundos temáticos, acho que o gancho que o Marcos colocou, tem inclusive os fundos temáticos, né? Ou seja, o investidor que não quer ficar só no índice, esse índice geralmente são índices que são recalibrados, né? Na medida que esses índices entram e saem empresas, de acordo com a relevância. Então, você fica, de fato, no índice de mercado. Agora, tem hoje, né, empresas, né, estruturas, bancos, enfim, com fundos temáticos. Se eu acredito que vai ter a transição, por exemplo, de petróleo para energia limpa, existe hoje fundos temáticos Tem que fundos também temáticos que vão caminhar nessa direção. Então, dá para montar um portfólio bem equilibrado, né? Sim, sim. E essas empresas de energias, né, têm receitas mais previsíveis, né? Tem uma previsibilidade de receita. Então, para o investidor que quer se arriscar, eu sempre falo, né, que até em ações dá para você optar por ações menos arriscadas. E o setor de energia é um setor menos volátil por conta dessa previsibilidade de receita e entrega de dividendos para o investidor se ele, de repente, comprar uma ação direta. Acho que isso é importante. Então, só para concluir, então, de novo, dá para se expor nessa tese de transição energética, que vai acontecer em algum momento. Inclusive, com proteção de dólar. Porque quando você compra um ETF de BDR, BDR é replicar aqui na Bolsa Brasil... Em moeda local, lógico. Não, com a exposição cambial, lógico. Isso, com a exposição cambial. Mas você compra em real, mas a variação do dólar também influencia no comportamento da dinâmica. Então, você também está se protegendo do dólar, né? Que a longo prazo, o dólar só vem se valorizando. Sim, sim. Ou seja, então você pode ir para empresas, ou seja, o investidor que é mais agressivo e que tem um horizonte de longo prazo, ele pode comprar ações direto. Se ele não quiser fazer stock picking, selecionar as ações, ele pode comprar um fundo de índice dolarizado ou não dolarizado, aí depende do perfil de cada cliente. Se ele quiser um fundo mais ativo,
né? Ou seja, um fundo que, historicamente, o gestor tem capacidade de entregar resultado. Também tem os fundos temáticos, que eu acho que é um outro ponto importante, ou seja, tudo isso é risco. Se a gente sair, né, dessa parte de bolsa, a gente também tem a parte de renda fixa. Que aí são os privado, papéis... né? Os ativos IPCA+. São os papéis IPCA+. Ou seja, existe hoje uma gama, então o investidor também, mas eu não tenho expertise em analisar crédito privado, né? Mesmo que seja do setor de energia, que é o que você falou, que é um setor previsível, mas tem os fundos, né? Tem os fundos de crédito privado, hoje tem, né, os participantes do mercado hoje, tem vários participantes com histórico de resultado bem consistente, então o investidor tem várias formas dele aproveitar esse setor, que eu acho que é um setor que deve e continuará sendo importantíssimo para os próximos anos. E essas empresas, como são empresas estruturais, elas têm incentivos fiscais, né? Por conta de ser isentos. Então, se você adquire uma debênture, que você está, ao invés de comprar uma ação, você está comprando um papel direto para a empresa, você também tem isenção no imposto de renda. Mas volto a falar, tá? Aí você tem que procurar o assessor ou o gerente seu consultor, consultor de investimentos para que, de fato, analise seu perfil e identifique que, de fato, faz sentido para você. São boas empresas, eu gosto muito do setor elétrico, você também gosta. E o Marcos aqui nos bitcoins, aqui nas criptomoedas dele, mas acho que a gente, falando para o investidor aqui, tem que ter uma diversificação, que ele pode também investir em ativos lá fora, com uma conta aqui ou uma conta internacional. Mais uma vez, o leque está aberto para você, investidor. Acho que você tem aqui, todas as nossas falas, você tem escutado que a gente traz para vocês aqui assuntos assuntos globais, investimentos globais. E senhores, estamos chegando quase na reta final do nosso programa. O sprint. Por favor, na última curva, por favor, compartilhe esse episódio, né, com mais pessoas, né, nos grupos de WhatsApp. Compartilhe com as pessoas que você gosta. Acho que você também não gosta, não tem problema. Os haters fazem parte também. Curta o nosso vídeo. Isso é importante para a rede social, né, para as redes continuarem trazendo a gente. Os haters também amam, né? Acho que é importante. Esse tema foi feito por vocês, né? Então a gente está muito feliz aqui em conversar sobre isso. São temas que tá latente aí no nosso dia a dia, né, Ricardo? E vamos para mais. E pegando esse gancho, qual a energia... Peguei o gancho aqui. Não, calma. Qual a energia... Peguei o gancho. Qual a energia Tanque que move... cheio. Qual a energia que move o brasileiro? Vamos lá. Dito popular. Primeiro, carnaval. Futebol. E o que mais? Carnaval, futebol e Churrasco. É evidente. Mas hoje a pauta... Eu ia falar praia, velho. Eu ia falar praia, mas praia, o problema é que a turma do Sul também não vai compartilhar. Nem todo mundo do Sul, é evidente que não. Vem primeiro, né? Mas, gente, hoje... Saudade falando do de energia churrasco, que Ricardo. move... Saudade do churrasco feito pelo Ricardo. Isso é uma arte, inclusive, isso é uma arte. Agora, falando da energia que move o povo brasileiro, a gente tem um histórico muito grande de grandes conquistas aqui. Nós somos... os brasileiros podem ostentar o título de pentacampeão mundial. Surgiu nessa semana a grande pauta. Eu vou até colocar aqui agora... Da onde você... de onde vem essa grande pauta. Para quem não tá vendo o vídeo, a gente tá reproduzindo aqui a camisa... Pra quem não tá vendo o vídeo, a tem que tá camisa... vendo o vídeo aqui. A camisa da seleção brasileira. A pergunta mais importante... Lá vem ele, assim. Vai Brasa ou vai Brasil? Vai Brasa. Vai Brasa é doído, né? Eu tava... Essa polêmica aí foi lá, a designer, né? Que é designer da Nike lá há mais de 20 anos. Mas, assim, ela fez toda a confecção da camisa amarela e aí nem tentou aí pensar qual era os bordões, né? Que a torcida do Brasil... Nem fez uma enquete, nem nada. Nem fez uma enquete, nem nada. De repente criou, né? Do nada, Vai Brasa. Estratégia de marketing da empresa. Não, e pior que confeccionou, lógico. Esse Vai Brasa... Vocês lembram que tentaram lançar a camisa vermelha da seleção? Lembro. E aí depois foi polêmico e aí cancelaram porque viu que não ia dar muito certo. Mas aí eu vi que esse Vai Brasa, eles criaram mais ou menos para lembrar da brasa da chama, do calor, né? E que é vermelha. Então eles querem lançar a camisa vermelha de qualquer jeito para linkar esse brasa com a camisa vermelha, que aí tem entra de novo aí a discussão política do amarelo, do vermelho, né, relacionado binário, né? às últimas eleições, mas
querem lançar essa camisa vermelha de qualquer jeito. Ah, e a E, Diogo, e pra vermelha- você, vai Brasa ou vai Brasil? Não, vai Brasil, Zil. Vai Brasil, Zil. Eu sou A da... gente, infelizmente, o Brasil não tá na melhor fase do Não, futebol. Brasa é complicado, né? Não, A gente não tá na melhor fase Brasa. do futebol, inclusive, Ancelotti, me escute, leve o Ó o Neymar. Santista, ó o Leve o Santista Neymar. falando. E não é clubismo, não. Leve É o por isso que Neymar. veio de branco hoje, né? Já entendi. Estou da paz, hoje estou da paz. Hoje vai Neymar, Eu velho. acho que são, falando de cultura, né? A nossa seleção, infelizmente, por algum tempo agora recente, não é mais a unanimidade de anos. Mas, assim, quem gosta de futebol sabe que política, religião e futebol não se discute. Acho que. E tem outro ditado: o time que tá ganhando não se mexe. Querendo ou não, a nossa seleção brasileira é a que mais tem títulos mundiais. E podem falar o que quiser, mas é. Até chegarem na nossa seleção, a gente está sofrendo bastante, mas a gente ostenta esse... Esse título. Será que esse ano chegam? Quem acho que é a era? Itália, né? A Alemanha é tetra. Alemanha. Alemanha, a Alemanha. Itália é tetra. Só. Não, calma. Não, Dois? tetra só são A as duas. França é 3, né? A França é tri. É tri. Mas A Argentina agora A também, Argentina, Argentina é é tri tri também. também. né? Verdade. Então, mas a Não, fila- aqui, ó, vamos lá. Alemanha Primeiro lugar. e Itália. Primeiro, Brasil com 5 títulos. Certo. Alemanha com 4 títulos. 4. Itália com 4 títulos. Argentina com 3 títulos. A França com 2 títulos. E o Uruguai com 2 títulos. Boa. Eu, assim, meu segundo time, tenho descendência Seleção. italiana, né? Então, a Itália, Parla. 12 anos aí que eles não vão na Copa, vai ter o jogo decisivo agora para justamente, se ganhar, tá na Copa. Então, eu tenho ali a minha torcida pra Itália também para ser pentacampeã. Se não for o Brasil, vai ser a Itália, porque a Itália pode ser pentacampeã. Gente, como a gente tá no Brasil, inclusive, as cores do nosso logo representam exatamente o patriotismo que a gente tem pela nossa nação, pelos nossos O logo e o costumes. estúdio também, O né? estúdio, tudo representa Vai, o Brasa! Brasil. E aqui é o único lugar que não foi mexido, não foi ainda alterado, não foi ainda atualizado, né? Os bordões, né? Ou seja, os jargões ainda continua sendo, o futebol brasileiro ainda continua sendo importantíssimo pelo mundo. Tem que ser respeitado sim, a gente não está na melhor fase do futebol, infelizmente, mas os títulos que nós ganhamos, com certeza, traz um peso muito importante para a camisa de todos os jogadores que estão hoje se expondo em campo. Eles têm que sentir o peso da camisa porque são Ancelotti, 5 mas aí- títulos mundiais. Ricardo, Ancelotti, Ricardo. leva nós, Ancelotti. Ô, Vamos, Ricardo, vamos mas- fazer lá o programa depois do Casé TV, lá, o Resenha PRL, ali, pós-jogo da Copa. Agora é o seguinte, qual que tem mais peso? A camisa vai Brasil ou a camisa vai Brasa? Olha aqui pra camisa, gente. Ai. Isso daqui, gente, é um manto sagrado. Isso Não, é um manto. Mas a própria camisa azul e preta agora também, ela é polêmica. De longe ela é bonita, assim, mas tá cheio de polêmica com relação à mensagem subliminar que foi feita ali pra desenhar o preto ali. Pelo amor de Deus. Essa daí eu acho que... Tem... Mas, gente, tem uma coisa que liga o país. Ó, a gente, de fato, o Energia. Marcos começou agora. Energia. O Marcos começou agora falando da dicotomia que a gente tem hoje, né? Direita e esquerda. Mas tem uma coisa aqui no país. Realmente ainda é o futebol. Não existe hoje nenhum lado político no futebol. Quando a gente senta, a gente quer sentar na nossa casa, né, com os nossos amigos e torcer para que o Brasil ganhe de fato a Copa. Pelo histórico que a gente tem no esporte. E sem contar, né, Ricardo, que a Copa, já que a gente tá falando, a gente sempre fala de investimento aqui, ela movimenta a economia de quem tá, de quem... As TVs, né? As Por exemplo, TVs. né? As empresas já estão se preparando para vender o maior número de TVs agora, ou seja, movimenta muito. Muito. A a economia economia da de modo Copa. geral. Aí, Né? tem, É um tem, evento, tem estudos disso daí, economia. Quantos bilhões movimentam Uma Copa do o tempo da Copa, né? Durante a Copa. Quando teve aqui no Brasil, em 2014, gerou bastante economia de escala ali, já, bastante eficiência, investimento, né? Não olhando a questão da infraestrutura que foi criada ali, de estádios, mas a economia circular ali do consumo aumenta bastante. com certeza, isso é fato. Eu acho que, de novo, é um tema polêmico, né? Nós trouxemos aqui porque gostamos muito de futebol, né? O meu time, infelizmente, não está na melhor fase. Meu time não está na melhor fase, mas o futebol, de fato, movimenta. Não é só o esporte, né? Que é um esporte coletivo, mas é um esporte que movimenta muito a nossa economia, né? Então, a gente
gosta bastante de esporte, a gente vai continuar ainda trazendo Pautas, né? pautas em relação também ao esporte, mas a gente acha que, em hipótese nenhuma, a nossa camisa terá Vai Brasa. Tem que ser Vai Brasil. Vai Brasil. Vamos buscar agora o Hexa. A gente tem potencial. Vocês jogadores, por favor, respeitem a camisa, o manto que vocês carregam. Isso representa 210 milhões de brasileiros. E assim, nós tivemos, né, o maior atleta, que é o Pelé, que nasceu em Três Corações. E jogou em qual time? Jogou no Santos. Jogou no Cosmos. Que parou a guerra. O único a parar guerra. Isso que eu ia falar, jogou parou no a Cosmos. guerra. A gente tá falando de guerra, então olha o poder que tem a questão do esporte, né, na vida de todo mundo, na nossa vida também, porque com certeza nós vamos parar, nós vamos ver, e enfim, nós amamos o esporte, acho que o esporte ele é cultural aqui no nosso país e acho que além de movimentar a economia, é muito bom ser brasileiro e ter a seleção brasileira original com o Vai Brasil. Inclusive, Marcos, você, né, inclusive ele comprou as passagens para ver a amarelinha de perto, né? Você vai na Copa? Você vai na Copa. Quem sabe, né? Quem sabe eu vejo o Brasil lá. Tô tentando comprar o Quem ingresso. sabe? Eu Quem comecei a ficar mais animado porque agora a torcida ficou Quem agora mais sabe? qualificada. Boa, né? boa. Agora vai. Não, e detalhe, quero ver os vídeos do Marcos lá, quando ele Vai der ser o grito vou dele, levar- como que vai ser. Vou levar a resenha BRL lá, a plaquinha resenha Boa, BRL. boa. aê. Agora, se a gente puder fazer um bolão, inclusive tá em rede nacional, quem que vocês acham que vai ser as duas seleções finalistas da Copa do Mundo? Eu já tenho a minha aqui, tá? Mas eu quero escutar de vocês. Eu quero muito poder acreditar que a seleção vai crescer e a gente chegue na final com a França. Eu acho que a França é uma seleção que hoje realmente tem os melhores jogadores do mundo em várias posições. Como equipe, é uma equipe bem qualificada. E, assim, por fora tem a Espanha, tem a Argentina, mas eu acho que a França, na hora do vamos ver mesmo, eles estão mais qualificados, mais preparados. Vocês lembram quem, na última Euro, quem que foi o campeão? Acho que foi Espanha, acho. Portugal. Mas qual foi a final? Portugal e Espanha. Portugal e Espanha. A Espanha é uma seleção que já... E assim, é o último ano do técnico da seleção francesa. Acho que ele está 17 anos, né? Eu acho... À frente da seleção. A Espanha deve estar... Não fuja da pergunta. Então, Não, Quem será, falei Diogo? França e Brasil. E Brasil. E aí vai Tá. ter o revés. Tá bom. O fenômeno não tá lá mais, ninguém vai passar mal. O Brasil perdeu porque o fenômeno Ô, não tava Marcos, lá, e né? você? Quem que você... Nossa Senhora. Quais são as seleções que irão pra final? Pra final. Pra final. Eu acho que a Espanha vai estar na final aí. E eu acho que... eu vou reeditar a final da Euro. Espanha e Portugal. Não. Eu estou com o Diogo. Eu acho também que é França e Brasil. Eu acho que, inclusive, faremos o último gol, com o gol do menino Ney, camisa 10 da seleção brasileira. Detalhe, gente, as últimas vezes que nós fomos campeões mundiais, a seleção estava desacreditada antes. Tanto de 94 como 2002. Era uma seleção que, se eu não me engano, em 2002 perdeu para a Bolívia. Antes... teve o jogo do 2002 ou Não, acho que foi 94. Não, Perdeu pra Bolívia. 94. 2002 também classificou ali com um gol de bico do... Esqueci o nome do atacante do Corinthians lá na Venezuela. Foi aos trancos e barrancos, né? Foi. Então, aí, assim, para uma pessoa para os investidores que gostam de números, De probabilidade. probabilidades, tendências. Ou seja, essa camisa tem energia, essa camisa tem peso. Combustível. O tanque tá cheio. O tanque, Ancelotti, o tanque tá cheio. Inclusive, isso, para vamos finalizar, quero agradecer você, investidor, que ficou até o final. Inclusive, continue trazendo pra gente os temas que vocês querem que a gente traga aqui para discussão, né? E, Marcos, por favor, traga aí as considerações finais pra gente concluir mais um episódio que com certeza será o maior do mercado financeiro. Energia. A gente ainda vai fazer um capítulo aqui especial. Vai ter um corte, Copa do inclusive, Mundo. né? Vai ter um corte. Copa do Mundo aqui. A gente, inclusive, estamos falando que... Pouco mais Pode alguns Copa do meses Mundo. aí pra gente ter a Copa, a gente vai ter capítulo especial Copa do Mundo aqui. velho. Boa. É isso, meus amigos. Obrigado aí por mais um episódio. Tema bastante interessante a gente falou aqui hoje. Espero que possa ter sido de bom agrado aí pra você que está nos assistindo. Valeu. Quero agradecer a audiência de todos. A gente
vem compartilhando aqui o nosso crescimento nas redes sociais. Não esqueçam de indicar para os amigos, para as pessoas que gostam de falar de investimento de uma forma descontraída, de uma forma mais eficaz, né? E uma forma mais tranquila de falar de investimento, sem... a gente tenta trazer aqui assuntos do dia a dia, assuntos que a gente está latente aí no nosso dia a dia. E vem nos seguir, segue a gente e até a próxima, gente. Vai Brasa ou vai Brasil? Vai Brasil!